Boa noite, amigos. Eu sou Orlando, aqui da CF, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, no distrito Itaipuaçu e Maricá, e continuando com esses nossos vídeos curtos, esses nossos vídeos doutrinários, vamos falar aqui do capítulo 7 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos começar por bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que se deve entender efetivamente por pobres de espírito? E Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está lá em São Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. A incredulidade dessa narrativa, faz com que muitas pessoas se divirtam através dela, porque bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que quer dizer isso? Na verdade, talvez o melhor termo para se expressar aquilo que Jesus quis nos dizer é pelos pobres pelo Espírito. Não é? Os pobres pelo Espírito não são os orgulhosos, são os humildes. Aliás, aqueles que se destacaram no mundo até hoje, na sua bondade, na sua magnitude, sempre uma postura humilde. Jesus, o maior exemplo de humildade entre nós. E, via de regra, essas opiniões elas mudam com muita frequência e esse entendimento não é perfeito. Mas vamos aqui procurar transferir isso para vocês de uma maneira mais suave. Então, aqueles homens que estão preocupados somente com eles mesmos não podem, em hipótese alguma, elevar o pensamento a Deus, porque eles acreditam-se superiores a tudo, e levando muito em conta, e frequentemente eles levam em conta a negar aquilo que lhe seja superior. Então é impossível admitir algo superior a ele, como Deus. Não acreditam na divindade, não acreditam no depois, tudo nessa vida é o aqui e agora. Então, tomando-se essa inteligência comum como medida da inteligência universal e julgando-se então aptos a tudo compreender, não admitem em hipótese alguma nada que eles não possam compreender e explicar. E quando se pronunciam sobre alguma coisa, não admitem em hipótese alguma contestações àquilo que expressam. Não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano. O seu orgulho se revolta perante a ideia de que não possam se sobrepor a qualquer coisa, e o que os faria obrigatoriamente descer desse pedestal em que eles se colocam. Forçosamente um dia vão ter que entrar nesse entendimento, vão ter que adquirir esse entendimento, como todos os outros já adquiriram. Agora, com certeza o adquirirão com dor, com pesar, porque, na verdade, o reino dos céus, segundo Jesus, é para os simples. Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem simplicidade de coração e a humildade de espírito. E que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita ser mais do que todo mundo e mais do que Deus, inclusive. Assim, sendo por uma razão muito especial e muito simples, Jesus nos coloca que a humildade entre as virtudes são as que mais nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios é o que dele mais nos afasta, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho representa uma revolta contra Deus. Agora, o que, na verdade, os discípulos perguntaram a Jesus? Porque Jesus disse: quem se elevar será rebaixado. Então, os discípulos chegam a ele perguntando: quem é o maior no reino dos céus, Jesus? Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno, como este menino, este será o maior no reino dos céus. E o que receber em nome de um menino como este, a mim vai receber também. Isso está em Mateus 18, capítulos de 1 a 5.
Ora, Jesus põe incessantemente o princípio da humildade como condição essencial à felicidade prometida aos eleitos do Senhor, tomando um menino como exemplo de simplicidade de coração. Ora, um menino é aquele que não tem a arrogância de ser o melhor, de ser o maioral, de ser o tal, de saber tudo, de estar sobre todos, de sobrepujar a todos. Então, a figura do menino, quando Jesus traz esse menino e dá como exemplo, ninguém chegará ao reino do céu e verá Deus se não se colocar na posição como um menino. Então é a simplicidade de coração que ele estava falando. Não aquele que não tenha pretensões à superioridade, não é? É aquele simples, que não se coloca como sendo maior. Então, tem duas máximas ainda apresentadas por Jesus. Aquele que quiser ser o maior, seja o que vos servir, os que sirva, o que vos sirva. E tem uma outra, porque quem exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então Jesus coloca novamente sobre esses duas máximas o mesmo princípio fundamental da humildade. Então, se você quer ser o maior, sirva ao invés de ser servido. Se você se humilhar, você será exaltado. Você não será exaltado se exaltar, não é? Porque, na verdade, o que Jesus coloca abandona essas ideias egóicas de eu sou o melhor, eu sou o tal, eu sou. Não é. Nós estamos alguma coisa. Então, e o Espiritismo vem, por via de regra, por força de várias orientações, vem na obra básica, vem nas obras básicas, vem nos livros complementares, as experiências da reencarnação, as dores, e a teoria se explica através do exemplo. Aqueles que lá chegam, vestidos com a sandália da humildade, são os mais bem recebidos. Não são recebidos com pena, são recebidos com muito fervor, com muito calor. É claro que todos serão bem recebidos, serão socorridos, serão atendidos, porém serão festejadas as chegadas daqueles que são humildes. Então a humildade é a maior das virtudes que o homem possa ter. Nada aquilo que nos engrandece o ego é favorável à nossa vicissitude. Então, o Espiritismo nos mostra isso com muita clareza através das reencarnações sucessivas, em que a gente, muitas das vezes, a gente passa por determinadas situações que nós provocamos no passado e que hoje nos são difíceis de passar. Passamos por experiências hoje muito duras, pois que precisamos aprender, pois no passado tivemos a oportunidade de sobrepujar, de nos sobrepor a alguém, de sermos os maiorais. Quem sabe não fomos carrascos, quem sabe não fomos senhores de engenho, quem sabe não fomos reis, rainhas, e que tivemos muitos súditos, aos quais humilhamos. Quem sabe não fomos poderosos, não fomos senadores, não fomos legisladores, que impusemos aos outros muitas penas, muitas dificuldades, e hoje estamos aqui. Graças a Deus estamos aqui, nessa oportunidade da reencarnação, para refazer a nossa e propor e refazer a nossa reforma, fazer a nossa reforma íntima, nos refazer, nos tornarmos alguém novo, alguém renovado, alguém melhorado. Obrigado a todos pela atenção, até breve, boa noite.